Olá, gente, tudo bem? Peraí, estou me batendo aqui um pouquinho. Eu tive um AVC em 2014. E essa palestra poderia ter se chamado UX Design na Era da Ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa, estou ansioso aqui em cima agora. Estava nervoso falando com algumas pessoas aqui e tudo mais. Eu sempre fico ansioso quando subo em palco, falo em público e etc. E essa minha relação, essa minha jornada com ansiedade e com estresse me levou a refletir um pouco sobre isso. Eu cheguei à conclusão que existem algumas grandezas que afetam nossos projetos, nossos designs, nossa vida, né, como um todo. E essas grandezas que eu quero falar hoje aqui um pouco com vocês. Experiência, contingência e o tempo. Mas, falando de tempo, eu gostaria um pouco de lembrar algumas experiências que eu tive no passado, fazer um resgate histórico, breve, de 5 anos atrás, que foi, coincidentemente, a última UXConf presencial. Né, eu não estava aqui. É minha primeira vez na UXConf, inclusive. E eu escrevi o polêmico texto O Iminente Estouro da Bolha de UX. Né? Recebi porrada pra cacete na internet. Né? Como quando a gente publica ideias, né, a gente recebe porradas, né, na internet atualmente. E beleza, mas o que eu estava denunciando ou apontando naquele momento? Não era o fim do UX, como muitas pessoas sugeriram. Obviamente que não. Eu trabalho com isso. Eu não estou querendo isso ou apontando para isso. Eu estava apontando por uma necessidade de maturidade na gestão econômica do UX, dos times de UX, da composição desses times e assim por diante. Mas beleza. Veio a pandemia, 2020, 2021, né, e o tecido social se moldou completamente. Né, um impacto socioeconômico gigantesco. Mais uma vez, a economia sendo impactada. Muitos medos, muitas ansiedades, muitas angústias a gente teve nesse período. Cada um à sua maneira, cada um teve suas dores e tudo mais. 2022, já com a vacina, parecia que ia melhorar, estava tudo fluindo para um caminho bom, mas a vida ela sempre vem e surpreende com algumas coisas. Veio uma guerra. Há quanto tempo que a gente não falava de guerras grandes? E veio mais uma instabilidade no cenário macroeconômico. Rússia e Ucrânia entrando em guerra. 2023 parecia que ia ser a salvação. Mas o que a gente está passando? As brutais demissões em massa, os layoffs. A gente falou aqui várias palestras, várias pessoas falaram sobre isso hoje. Citaram esse momento de angústia, de medo, de incerteza. Mas será que isso seria obra do acaso, simplesmente? Ou da contingência, como a filosofia gosta de chamar? Né? Ou a gente tem controle sobre isso? A gente consegue controlar essas questões todas? Para a gente entender um pouco mais sobre isso e tentar refletir, a gente precisa falar um pouco mais dessa tal da experiência. A gente está num evento de experiência, muitas de nós aqui vendemos experiência, né, ou criamos experiências, projetamos para a experiência. Mas vamos entender um pouco mais sobre isso. Platão, obviamente que eu tinha que falar de filosofia, né? A galera estava zoando ali. Vai falar do Bill Churran. Não vou falar do Bill Churran hoje. Platão chegou um dia lá e falou: mano, descobri que experiência, você pode ter experiência em 2 mundos. Ou no mundo concreto, dos sentidos físicos, ou no mundo abstrato, das ideias, dos ideais, o amor platônico, né, o ideal platônico e assim por diante. Aí o Aristóteles, discípulo de Platão, falou: mano, você está falando um monte de besteira aí, cara, nada a ver, velho. Só tem um mundo só, esse mundo que existe aqui, que a gente está observando os fenômenos que acontecem e que geram experiências na gente. E para isso a gente precisa estudar lógica, política, economia, retórica, ética e etc. E Aristóteles é um dos mais influentes pensadores justamente por conta
dele ter se debruçado sobre essas disciplinas e ter aprofundado sobre elas. Depois veio um inglês lá, John Locke, e falou, beleza, tem mundo isso, mundo aquilo, mas experiência a gente só tem de dois tipos. Ou é sensação, através dos sentidos físicos, ou seja, experiência externa, que a gente interage com, ou é reflexão, através do pensamento, através da operação mental, que aí é uma experiência interna, que cada um tem, por exemplo, quando eu falei pandemia, cada um teve a sua própria experiência interna. Então, pensadores vieram, diferentes pensadores, né? Alguns com enciclopédias, outros observando o mundo, outros com internet e agora inteligência artificial generativas, por exemplo. Né? O que vem pela frente? Quais ideias vêm pela frente? A gente não sabe. Né? Mas a questão do tempo ela é central nisso tudo. Porque o tempo é uma grandeza que está o tempo todo, né, nos limitando. Né? Eu estou aqui, ó, tenho 8 minutos e 45 segundos, né, para terminar. Kant já falava que a nossa percepção do tempo molda nossas experiências de mundo. Ou seja, a experiência do usuário, a experiência do cliente, a nossa experiência enquanto profissionais ou num evento, ela é moldada pelo tempo. Né? Por isso que a palestra tem 15 minutos, para não ser palestras muito longas. Né? Por isso que as limitações de tempo são importantes, para pensar nas experiências. E quando a gente vai pensar em experiências, a gente também tem que pensar na performance do desenvolvimento daquilo que a gente vai fazer. O tempo está ali o tempo todo, mesmo que a gente não fale sobre ele. Mas ele é uma grandeza importante no design também. Já a Maria Sklodowska-Curie, ou Mary Curie, não sei se falar o nome dela, gente, me desculpa. Tá? Mas vocês conhecem. Né? Ela falava muito da questão do tempo enquanto uma grandeza importante para o aprendizado e para lidar com a angústia. Ela falava que se leva tempo para se compreender mais, para temer menos. Para a gente ter menos angústia e menos medo das coisas, a gente precisa de um certo tempo. Né? Experiência também. Não é rápido e nem fácil. E tudo isso está conectado com a bendita da contingência. Né? Geralmente a gente fala de plano de contingência quando as coisas estão saindo do controle. Né? E é exatamente isso. E se a contingência tivesse uma forma, ela seria mais ou menos isso aqui. Ó. A forma de um tesseract, né? Ou de um hipercubo. Né? Ou seja, as dimensões de tempo e espaço, o tempo todo se movendo, incontrolavelmente. E por falar nisso, durante essa minha jornada com ansiedade, eu, baseado em Stephen Covey, né, que criou as zonas de preocupação, zona de influência e zona do controle, e como que a gente trabalha nesses círculos aí, eu me aprofundei um pouco mais e trouxe alguns outros complementos. Né? Tem os círculos e as zonas. Dentro do círculo da contingência, a gente tem a zona da preocupação, onde é a relação do eu no espaço-tempo. Coisas muito grandes, como decisões que eu tive no passado, guerras, pandemias, morte. A gente não controla nada disso, gente. Tudo que está aqui a gente não controla. Mas a gente pode influenciar. Por isso que ela está próximo do ciclo da influência. Algumas coisas a gente influencia. O círculo da influência ele cria a zona de interação. Da interação do eu com o mundo. Ou seja, eu com os outros no mundo. Né? As ações dos outros, o pensamento dos outros, as opiniões dos outros, quando eles criticam o texto que você escreve, por exemplo. Então, é nessa zona da interação. A gente já foi design de interação antes de ser UX. Né? Sobre interação. Que está relacionada ao círculo da agência, onde eu posso agir, de fato, onde eu posso ter uma ação a respeito. Né? Que forma a zona de gestão. Eu tenho controle aqui. Aqui eu tenho controle. O eu no mundo. O eu no mundo eu controlo. As minhas ações, as minhas palavras, as minhas escolhas. Isso
eu vou controlando. Aqui eu posso agir. E tudo que eu posso agir está conectado ao círculo da essência, que é a zona de disposição, ou seja, aqui o eu profundo. O que eu estou disposto a fazer? O que me move? É o propósito, é a intenção profunda, né, que se conecta com o eu profundo. E o movimento, para a gente buscar amenizar o efeito da contingência na ansiedade, para mim, é colocar as coisas no seu devido círculo e nas suas devidas zonas. Por isso que eu trago isso aqui como um exemplo, para tentar ajudar as pessoas. E a reflexão que fica é o quanto faz sentido reclamarmos das coisas que estão lá na zona de preocupação, sem antes cuidar das coisas que estão na zona de agência, onde eu posso fazer alguma coisa. Por que a gente não olha com mais cuidado, com mais esmero para o que a gente de fato tem controle? Porque a contingência e o tempo... A boca está secando, a ansiedade veio, vocês viram? A contingência e o tempo, eles estão toda hora nessa relação, e às vezes dá match. Quando dá match, a gente precisa de uma habilidade, que é a adaptabilidade. Foi falado aqui também no começo do dia. Se não me engano, foi o Tiago que falou sobre isso, inclusive. E para trazer um exemplo concreto de adaptabilidade, eu trago só um case breve, não vou me delongar sobre ele, mas que foi quando eu tive contato com o termo contingência, que é a gestão de contingência médica. Quando a Covid estourou, a pandemia, eu estava na Vale e a gente teve que fazer toda uma mudança das operações e do corporativo. E todo mundo teve que se dedicar para trabalhar para contingência médica. Ou seja, criar sistemas, design, tudo. Tudo era para manter as pessoas que estavam indo na operação de mineração com saúde e segurança. Por quê? Porque se para isso, para a produção, uma cadeia de produção de seringa, de equipamentos médicos e uma série de outras coisas. A gente fez, diariamente a gente tinha ajuste, alteração, mapeamento, porque a gente estava aprendendo, tudo era muito novo, não existia referência, não existia pesquisa de referência do que fazer. A gente tinha que descobrir e fazer na hora, todo dia. Então o design que eu fiz hoje, amanhã já era outro. Eu tinha que fazer diferente. E não tinha tempo de, eu não vou ajustar isso aqui. Eu tenho que fazer pesquisa. Não tenho tempo, cara. Não tem. Então, a habilidade mais importante para mim, ou para nós, como profissionais de UX, design e produto, é a capacidade de adaptação. Para que a gente não seja marionete do tempo e da contingência o tempo todo. Para que a gente possa utilizar essas duas grandezas a nosso favor. No design, na vida, e que a gente não seja arrastado pela ansiedade. E que a gente não entre em desespero, para que a gente não precise ter um AVC em 2024 e não conheça o nosso amiguinho, o burnoutinho. Tá? Não recomendo. Tá? E só para inspirar um pouco, para a gente poder ir para o happy hour, tomar uma cerveja, molhar a garganta, que eu estou precisando, inclusive, um pouco de música, né? Porque quando eu vi o título, o tema da UXConf, eu falei, cara, Almir Sater, na hora, né? Tocando em frente. Eu acho que é isso, a gente precisa tocar em frente, gente, sabe? Então eu penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. E é isso, obrigado.